Fala, nação, estão querendo incriminá-lo a qualquer custo. Foi o que teria dito a auditora que é contrária à suspensão de Gabigol. Vamos ter uma reviravolta nisso aí. Detalhe, tem um texto nos bastidores aí, briga feia com o Palmeiras, né? Valera Pereira, a gente também vai estar trazendo aqui informações sobre isso. Vamos falar também do Carlinhos, que vai desfalcar o Flamengo por algumas partidas aí. Vamos entender tudo isso? Então taca o dedo no like e se inscreve. Quer ficar por dentro das notícias do Mengão, bem informado? Imagine ter informações de primeira mão. Taca o dedo no like e se inscreve. É de graça, não custa nada. Vamos que vamos? Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé? Comenta aí. Tamo junto, família. A situação é a seguinte. Vamos começar logo pelo Gabigol, porque é o assunto do momento. O que fizeram com o Gabigol? Está totalmente fora dos trilhos e há quem diga que pode piorar a situação dele. Mas vamos entender passo a passo. Gabigol, suspenso aí, né? Ele que se envolveu naquela polêmica do antidoping em abril do ano passado, foi acusado de cometer fraude aí, coisa e tal, né? Dificultou a vida dos agentes. Aí isso aí levou ele a um processo. Esse processo já foi julgado. Ele pegou 2 anos, que era a pena mínima. Poderia ter pego a máxima, que era 4 anos. Ou a mínima ou a máxima, só isso. Só que o GE aí, né, Letícia Marques, divulgou aí os bastidores aí, né? Divulgou o que aconteceu naquele acórdão, né? Tudo que foi relatado tá ali. Então ela divulgou isso aí na noite de quarta-feira, terça-feira. E desde então tá tendo muita repercussão. O que aconteceu foi o seguinte: há muita contradição. Uns dos caras lá, né, eram 9, 5 votaram para que ele fosse afastado por 2 anos e 4 que ele ficasse, não pegasse pena nenhuma. Dos que votaram para ele ficar afastado, 2 falaram que ele chegou carregando uma bolsinha por volta de 10 para as 8. E nas câmeras do Flamengo mostra que ele não carregava bolsinha nenhuma. Então já tem uma contradição ali. Outra contradição é que eles falam que ele correu, né, com o frasco na mão e depois atirou. Depois eles mesmos falam que não jogou o frasco, que ele apenas entregou o frasco aberto. Beleza. Só sabemos que depois do exame deu negativo, ele não estava dopado, não tem problema nenhum. Só que a auditora que votou a favor para que ele não fosse suspenso relatou o seguinte: eles estavam querendo incriminá-lo a qualquer custo, que há muita gente que não gosta dele pelo jeito dele polêmico, por ele estar sempre batendo de frente, principalmente quando é doping. Ele está sempre questionando, porque ele está sempre sendo sorteado. Esse dia era parte, porque era todo mundo que tinha que fazer, todo mundo fez, só ele que não. Então isso aí causou tudo isso que está acontecendo até agora. Prejuízo para o Flamengo, que precisava dele aí, né? Principalmente ontem. Prejuízo para ele, que já está sem jogar aí há 2 meses, pode ficar até mais. Inclusive a gente vai comentar sobre ele aumentar a pena dele. Possibilidade, existe sim. Então isso tudo prejudicou os dois lados. Foi infantil para lado dele, foi grosseiro, ele foi rude, fez tudo errado. Mas isso aí acontece, quem não tem um dia de fúria, né? Quem não tem um dia aí que não tá bem. Então aconteceu, claro, gerou prejuízo para muita gente e para o nosso Mengão. Porém, todo mundo entende que a pena foi pesada demais. Até quem é contra ele entende isso. Só esses 5 árbitros aí que votaram a favor para ele ficar suspenso, que acreditam que teria que ser dessa forma. Porém, ele entrou com recurso no caso. O caso era o último que faltava indicar o árbitro, indicou na segunda-feira. Então o processo dele já está sendo julgado, deve demorar no máximo aí até o final de maio, mas a gente aguarda novidades. Só que existe um detalhe aí, galera, muita gente deixa passar despercebido. Gabigol pegou 2 anos. Pelo que saiu na minuta ali, né, que foi falado, o que aconteceu, nem sei se é assim que fala. O que aconteceu foi o seguinte: o Gabigol foi muito rude, ignorante, tratou mal, pegou pesado. E esses camaradas aí, tanto aqui do Brasil quanto de fora, eles são interligados, eles têm contato. Então, para um cara desse aí entrar em contato com o de lá e falar: ó, esse cara vive causando problema aqui, é um pela saco, tá sempre nos atrapalhando,
sempre questiona as decisões, por isso que a gente deu essa pena. O cara lá fazer essa pena dobrar, não custa nada. Então há muita gente aí achando que, apesar dele ser inocente, essa auditora aí ter falado que eles estão querendo incriminá-lo a qualquer custo, pode ser que o pessoal lá do caso entenda assim também, e aí a vaca vai pro brejo de vez. O que vai acontecer? Gabigol vai ficar por 4 anos aí, né? No caso, mais 3, porque um já cumpriu, e aí vai ser um prejuízo muito maior. Então muita gente acha que nem devia ter recorrido. É complicado, porque há quem fale também que não pode aumentar a pena, mas a verdade a gente só vai saber daqui a alguns dias. Então, galera, o que o Gabigol fez foi uma lambança imensa. Não acho que era uma punição tão severa assim, mas já que foi, talvez dos males o menor, né? Mas vamos aguardar aí e ver o que dá. Falando aí de problemas, temos o Carlinhos. O Flamengo contratou o Carlinhos na mini janela, ainda no final do Carioca. Uma semana antes para abrir a janela, o Carlinhos já era jogador do Flamengo, só faltava assinar. E não se atentaram a um detalhe, que com o Gabigol suspenso, o jogador reserva imediato seria o Carlinhos, certo? Saindo Pedro, quem entraria? Carlinhos. Só que o Carlinhos não pode jogar pela Copa do Brasil, pois já atuou. E não pode jogar pela Libertadores nessa fase agora, pois não está escrito. Então só pode jogar na fase de mata-mata da Libertadores e não pode jogar na Copa do Brasil. Então só esse mês vai desfalcar o Flamengo por 5 vezes. Olha o amadorismo aí da diretoria. O Flamengo está abafado, está precisando, já que está toda hora aí, o departamento médico, os fisioterapeutas, pede para afastar o jogador antes que ele se lesione, para prevenir. Pedro foi poupado contra o São Paulo quase que o tempo todo, entrou no segundo tempo e já não pôde jogar na altitude. Alan não pôde jogar porque tem uma doença crônica lá, algo parecido, que impede ele de ir para altitude, que na altitude corre risco do sangue dele engrossar e coisa e tal. Então, esqueci como ficou o termo usado, mas é mais ou menos assim. Então ele não pode atuar nessas altitudes. Já outros jogadores aí estavam com cansaço elevado, né? Estavam com sobrecarga, coisa e tal. Então teriam que ser afastados, poupados. E assim vai ser esse resto de ano todinho. O ano está quase no meio, nem chegamos ao meio ainda. A temporada está ainda só no começo e o time já está dessa forma. Agora vocês imaginam a sequência que a gente tem pela frente, o que deve acontecer. Então foi um péssimo planejamento da diretoria e o Flamengo tomando na tampa, e nós torcedores, que somos torcedores 24 horas, que sempre estamos ali de frente, é que vamos passar perto aí, porque a gente, se perder, a gente que paga. Se ganhar, a gente fica feliz, mas se perder, quem vai pagar é a gente, que a zoação vem em cima da gente. Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente já acorda com notícias, com mensagens dos antes aí zombando, então é complicado, mas vai ser assim o resto do ano inteiro. Mudando água pro vinho, bastidores aí, John Textor versus Leandro Pereira e a arbitragem do Brasil. É o seguinte, estão querendo paralisar o Brasileirão porque os árbitros estão se sentindo desconfortáveis para trabalhar, então eles iam parar durante a CPI. Porém, não vai parar, tá? Porque eles não pararam nem para a Copa América e não vão parar por causa dessa CPI. CPI na qual tem o Jorge Cajuru aí, que cravou que a seleção brasileira seria campeão, que já estava tudo armado para ser campeão. E no final não tinha nada disso, nós fomos eliminados precocemente. Todo mundo lembra aí contra a Croácia, certo? Então essa CPI já começa com o presidente errado. Aí tem muita gente querendo ser favorecido com isso aí, no estilo de políticos querendo aparecer, aproveitando isso aí para ter mídia. Tem o Textor aí, tá aproveitando aí para querer dar um de bonzão, mas prova que é bom. Ele não aponta, não traz, ele fala que tem, mas até agora não colocou nenhuma prova na mesa. Enquanto não provar, não tem nada. Enquanto isso aí, tem a Leila Pereira que entra com um monte de processo contra ele, e o negócio vai ficando cada vez mais feio, e o Brasileirão vai continuar, mas sempre com essa incerteza, vão parar ou não vão. Então isso aí prejudica a imagem do nosso futebol, prejudica o nosso povo, e esse fanfarrão, que até o presente momento é um fanfarrão. Se ele provar o que ele está falando, aí a gente pode mudar nossa opinião, mas até agora é apenas um fanfarrão que está querendo surfar aí em cima do Brasil para aparecer mais ainda. A verdade é essa, porque provar que é bom, não prova. Diz que tem umas provas aí que são
de inteligência artificial foi criado, coisa e tal, que demonstra ali que o jogador jogou diferente contra a partida, coisa e tal. E nisso aí, quem tá pegando o rabo aí, na verdade, quem fica pressionado são os árbitros. E toda vez que acontecer alguma coisa, principalmente contra o Botafogo, eles foram ter que causar, assinalar uma falta, um pênalti, um cartão amarelo, uma advertência, vão ficar aí pressionados, porque sabem que vão ser questionados. Isso atrapalha e muito. Inclusive, muitos dos árbitros aí já falam em fazer uma greve. Não sabemos se vai acontecer. Mas até então, essa onda dele aí, essa falação, só está trazendo transtorno. Se ele tem provas que é presente, aí ele torna até um herói, vira um herói. Se ele conseguir acabar com a corrupção no futebol brasileiro, a gente sabe que tem, mas não sabemos se é tão grande assim. A gente sabe que no mundo afora aí todo tem corrupção no futebol, isso é corriqueiro. Não devia ser assim, mas é. Então, se ele tem as provas, que ele apresente, depois que ele apresentar, se for comprovado, ele vai virar um herói. Por enquanto, é um fanfarrão, um cara que está surfando a onda aí, que está apenas prejudicando o nosso futebol brasileiro. A verdade é essa. Então, galera, vamos acompanhar isso aí de perto, né? Esperar que não chegue, que não respalde no nosso Mengão. Mas se interferir no Campeonato Brasileiro já atrapalha o Flamengo. Imagina o planejamento das equipes, como é que fica. Fica tudo incerto, porque tem um planejamento certinho. Tal dia a gente viaja, tal dia a gente chega, a gente vai hospedar onde, vai fazer um pré-aquecimento tal clube, tal estádio, e aí fica nessa incerteza aí. Acontece de paralisar o campeonato, acaba todo o planejamento do ano, atrapalha tudo. Lembrando que o ano que vem tem o Super Mundial que a gente quer fazer bonito. Então, a gente está nessa iminência aí, sofrendo, vamos aguardar, né? Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, tamo junto e é nóis.